Ficou demonstrado que a perda para estados e municípios estava sendo totalmente compensada pelo imposto mínimo e que não havia perda. Então essa discussão está hoje pacificada. Os estados e municípios nos últimos anos estão tendo uma renda adicional com o imposto de renda e não vão perder nada com o projeto que foi aprovado. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto. EsferaCast de hoje conversa com Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Secretário, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Secretário, uma das grandes bandeiras, que era a promessa de campanha do presidente Lula, era olhar para uma reforma na renda. A gente ouviu por diversas vezes o presidente Lula falar que gostaria de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Este projeto de lei, da forma como está no Congresso Nacional, que já passou por algumas modificações, ainda vem em plenário da Câmara e do Senado depois. Ele vai garantir isso? Exatamente, esse é o propósito do projeto, né? O projeto, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para R$5.000. Isso vai liberar do pagamento de imposto de renda 14 milhões de brasileiros. Mas a gente não pode ser responsável do ponto de vista fiscal. Então, para compensar essa perda de arrecadação, a gente está aumentando, na verdade a gente está instituindo um imposto mínimo para as pessoas que ganham mais de R$1 milhão por ano. Essas pessoas vão ter que pagar no mínimo 10% de imposto sobre toda a sua renda. Se elas já pagam mais do que isso, elas não vão ter que pagar nada a mais. Se elas pagam um pouco menos, elas só vão ter que completar esse 10%. Esse é o imposto mínimo que a gente propôs para financiar a isenção para quem ganha até 5 mil. Esse imposto vai recair só sobre 140 mil pessoas e vai financiar um benefício para 14 milhões de pessoas. E, contudo, com responsabilidade fiscal, esse projeto é a prioridade do presidente para esse ano e a gente acredita que ele vai ser aprovado até o final do ano. Tem discussão, inclusive, de 5 a 7 mil, vocês fizeram uma gradação, né, de descontos. Tem discussões no Congresso que elevam um pouco para além dos 7 mil, tem uma emenda específica que fala de 7.590, por exemplo, e traz ali a questão da CSLL, por exemplo. Vocês enxergam espaço para isso ou para outras modificações que venham nesse sentido? O ex-presidente Arthur Lira, que é o relator do projeto na Câmara, já fez uma modificação nesse sentido no projeto. Havia uma pequena sobra de arrecadação no projeto e ele usou essa sobra para aumentar de 7 mil para 7.300 essa faixa dos beneficiados que não tem isenção total, mas vão pagar um pouco menos de imposto. E a gente está de acordo com isso. Cabendo dentro da compensação, a gente está de acordo. Agora, se for para aumentar mais, a gente precisa ter medida compensatória. A gente não acredita que a melhor forma de fazer isso seja aumentar imposto sobre empresas. A gente acredita que a melhor forma, porque as empresas geram empregos, geram renda para a população. A gente acredita que a melhor forma de fazer isso é tornar o nosso sistema tributário do imposto de renda da pessoa física um pouco mais progressivo, justamente cobrando mais desses milionários que hoje têm uma carga tributária muito baixa. As pessoas nessa faixa de renda estão pagando 2,5% de imposto de renda, enquanto um trabalhador assalariado paga 27,5%. Aumentar um pouco mais dessas pessoas e não das empresas é o nosso caminho preferido, se for necessário. Mas nosso objetivo nesse momento é aprovar o projeto exatamente como foi apresentado no relatório do presidente Arthur Lira. Tinha uma discussão muito forte sobre municípios também. Está resolvida essa discussão? Essa discussão está resolvida. Ficou demonstrado que a perda para estados e municípios estava sendo totalmente compensada pelo imposto mínimo e que não havia perda. Então essa discussão está hoje pacificada. Os estados e municípios nos últimos anos estão tendo uma renda adicional com o imposto de renda e não vão perder nada com o projeto que foi aprovado. Qual é a meta do governo de finalização dessa tramitação no Congresso? Olha, esse projeto precisa terminar de tramitar até o final do ano para ele valer no ano que vem. A gente gostaria de terminar um pouco antes, inclusive, do final do ano, nas duas casas. A gente ainda está na Câmara, precisamos ir para o Senado, e se houver alguma modificação, voltar para a Câmara. Mas aprovar até outubro, novembro, seria o ideal para a gente ter tempo de adaptar os sistemas da Receita para começar a fazer a cobrança do imposto mínimo e a isenção a partir de 1º de janeiro. Até porque vem mais da agenda econômica por aí, né, secretária? A gente acompanhou muito um apelo que houve de regulação das redes. E a Fazenda tem um braço próprio da regulação das redes, que é olhar, inclusive, para dar mais poder de autonomia em relação ao CAD. O que é essa regulação das redes via econômica? Vai mexer no quê na vida das pessoas, secretário? Olha, as pessoas não percebem muitos serviços que as
as grandes empresas de tecnologia prestam para a população parecem de graça, mas na verdade não são. Tem alguém pagando por isso, por esse serviço. E as pessoas não percebem. Então, por exemplo, quando você usa o seu cartão de crédito no aparelho celular, uma parcela da receita disso está indo para uma grande empresa de tecnologia. Toda vez que você baixa um aplicativo no seu celular, pelo sistema de uma dessas grandes empresas, uma taxa está indo para essas empresas também. E assim, em diversos setores, diversos preços são cobrados de forma embutida nos produtos que a gente está consumindo. E a gente não percebe. E o que aconteceu mundialmente? Essas grandes empresas ficaram muito grandes e para elas poderem cobrar preços maiores, elas estão usando práticas anticompetitivas. Elas estão excluindo concorrentes, elas estão cobrando preços abusivos, elas estão exigindo exclusividade. Então, isso tudo acaba repassando para a população em custo mais alto. A pessoa pede um delivery de restaurante em casa, acaba pagando mais por isso, nem percebe, está embutido no preço. Ele faz uma compra com cartão de crédito, está pagando mais por isso e não percebe. O que o nosso projeto quer fazer? Quer fomentar a competição. Ele não quer restringir a atividade, ele não trata de conteúdo, nada disso. Ele quer aumentar a competição, é combater o monopólio, o oligopólio e fazer com que essas empresas adotem práticas concorrenciais corretas que permitam outros competirem com elas para que o consumidor tenha preços menores. Secretário, recentemente a gente teve 2 episódios que pegaram muito forte no Ministério da Fazenda. A questão do IOF e o tarifaço de Donald Trump. O IOF, vocês ensaiaram alternativas que quero ter até a visão do senhor se elas ainda encontram algum meio de diálogo com o Congresso Nacional. Tivemos muita repercussão negativa sobre LCI, LCA e o tarifaço de Donald Trump, e o governo lançou um plano de resposta, um plano de contingência que também precisa da viabilização do Congresso Nacional em relação a isso, com medidas extra-teto, né, extra-orçamento. Há uma cobrança muito forte, por que eu estou associando esses temas? De que o governo deve fazer seu dever de casa também, olhando menos para o potencial arrecadatório e olhando mais para o corte de gastos. Por que é tão difícil cortar na própria carne? O governo vai fazer isso esse ano ainda? Não, o governo tem feito. Só para você ter uma ideia, a gente saiu do primeiro ano de 2023 com um déficit estrutural, que é o déficit que conta, tirando todos os fatores conjunturais, de mais ou menos 2,5% do PIB. E passou para 1% do PIB de déficit estrutural em 2024, e a gente pretende encerrar esse ano muito próximo de zero. E grande parte do ganho foi feito com contenção de gastos. Mas isso, obviamente, não aparece tanto quando você propõe tributar mais, e isso tem um impacto, talvez, na sociedade maior. Agora, o que a gente tem que entender no longo prazo para o país? A gente não está sequer no nível de arrecadação que a gente tinha em 2010. A última vez que a gente teve superávit primário recorrente estrutural no Brasil foi no começo dos anos da década de 10, a gente arrecadava mais ou menos, a receita líquida do governo federal era mais ou menos 19% do PIB. Hoje ela ainda está em 18,3% do PIB. Eu não estou dizendo que a gente não tem que cortar gastos, a gente não tem que cortar gastos ineficientes. Por exemplo, o governo apoiou uma reforma da Previdência dos militares, o governo apoiou... Não andou o projeto, né? Não andou o projeto. A gente andou... O projeto de corte de gastos super salários também não andou. Então, a gente tem tentado, com todas as nossas forças, cortar gastos. E tem tido alguns sucessos, alguns reveses. Assim como na discussão tributária. A gente tem... Algumas medidas têm sido aceitas pelo parlamento, você mencionou o IOF. A gente fez um amplo processo de negociação. O que ficou depois da decisão do Supremo foi um IOF muito menor do que foi proposto inicialmente. Então, eu acho que no longo prazo, a gente precisa trabalhar nas duas coisas. A gente não vai fazer um ajuste fiscal duradouro se a gente não cortar gastos, mas ao mesmo tempo sem a gente não cortar o gasto tributário, que no Brasil é muito grande. Separar o joio do trigo nas isenções fiscais. Que critérios? Porque você tira de um setor, o outro setor, ele vai reclamar, ele vai falar, mas o outro não foi afetado. Como separar isso? Essa é a grande discussão, e eu acho que o que a gente tem tentado fazer é mostrar para o resto da sociedade que não tem o benefício, qual é o impacto daquele benefício para ele, para o resto da sociedade. Então vamos dar um exemplo das LCAs e LCIs que você mencionou. Fica mais barato para o banco captar, que capta a LCA e a LCI, fica mais barato
pro emissor do CRA ou do CRI ou da debênture de infraestrutura captar se o tomador do título não paga imposto. Fica mais barato para ele. Mas o que acontece com todos os outros? Na economia não tem almoço grátis. O que acontece é que todo mundo está pagando mais caro. Para beneficiar um setor, a gente está expondo todos os outros setores. E é isso que a gente tem que começar a mostrar para a sociedade. É claro que vai ter benefício fiscal, gasto tributário que faz sentido e os outros setores têm que arcar com esse gasto. Mas a gente também precisa combater o gasto fiscal ineficiente, aquele gasto que não gera retorno para a sociedade como um todo e acaba encarecendo os tributos para todo o resto da sociedade. Secretário, minuto final aqui do Esfera Cash. Falei que passava rápido, né? Bora lá para as perguntas inspiracionais. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Eu acho que foi paciência, viu? Eu tenho bastante paciência e perseverança. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Olha, eu acho que eu teria estudado economia mais cedo. Eu fiz faculdade de Direito e depois fui estudar economia. Acho que eu deveria ter estudado economia mais cedo, ter encontrado o meu ambiente natural mais cedo na vida. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Eu sancionaria a lei do projeto de reforma do imposto de renda. Esse que dá isenção para quem ganha até R$5.000 e tributos mais ricos. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Acho que o principal desafio hoje no Brasil é política. A gente precisa voltar a fazer política como fazia antigamente, sem toda essa divisão ideológica, sem todos esses debates que extrapolam a esfera do que é racional, do que é cortês, do que é elegante. A gente precisa voltar a fazer política com P maiúsculo. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Olha, hoje a figura brasileira que mais me inspira é o ministro Fernando Haddad. Eu acho que é cultura, inteligência, capacidade política. Realmente é um político extraordinário. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!